Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista e estávamos alguns dias afastados, porém isso tem uma explicação. Estávamos aqui assoberbados com a demanda de trabalho nesse final de ano que sempre se avoluma e, evidentemente, não poderíamos deixar os interesses de nossos clientes ao léu. E assim, tivemos que focar mais no trabalho, não é? Nos nossos processos. Porém, não nos esquecemos de nos atualizar no direito penal, no processo penal e na advocacia criminal. E estamos cheios de novidades para comentarmos com vocês. A primeira delas é sobre a última alteração promovida no Código Penal, a última alteração desse ano. Ela foi trazida pela Lei 14.110/2020, que alterou o caput do crime de denunciação caluniosa, que está previsto no artigo 339 do Código Penal. E antes de adentrarmos ao tema em específico, queria te pedir para nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, enfim, em todos os lugares, no LinkedIn também, em todos os lugares que você nos encontrar com a expressão Jimmy Davis, com o meu nome Jimmy Davis, você nos encontra lá, nos siga para receber informações gratuitas aí no seu smartphone, no seu computador, enfim. Bem, eu fiz aqui um script daquilo que entendo ser mais importante comentar nessa mudança, e eu queria, antes de tudo, ler a antiga redação e a nova redação para que você compreenda melhor. Diz assim a antiga redação: dar causa à instauração de investigação criminal, ou melhor, de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Redação antiga. Redação atual, como ficou? Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. A primeira alteração da redação que nós vemos assim, de pronto, ao ler a antiga e a nova, é sobre a substituição da expressão investigação policial por inquérito policial. Essa alteração, ela aparentemente coloca uma pá de cal sobre uma antiga celeuma doutrinária que no escolho do Nelson Hungria entendia que investigação policial abrangeria qualquer conjunto de atos investigativos contra alguém, ainda que esses atos investigativos não fossem propriamente oriundos de um inquérito, não fossem formalmente um inquérito. Já o NUT, assim, e com essa opinião concorda o Rogério Greco, já o NUT entende, o Guilherme de Souza NUT, para quem não conhece, entende que essa expressão, investigação policial, só poderia se referir ao inquérito policial propriamente dito. Porque não se poderia pensar numa investigação policial fora deste inquérito, né? Essa era a compreensão dele. Mas aí essa substituição, aparentemente, joga uma pá de cal, porque ela diz, não se trata de investigação policial, eu quero que seja inquérito, inquérito policial. E inquérito policial hoje tem uma definição, ou quase definição, trazida pela própria legislação ordinária, através da Lei 12.850, /2012. E ela nos diz o seguinte, lá no parágrafo 1º, artigo 12, do artigo 2º dessa Lei 12.850. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Então, o inquérito policial é o conjunto de atos investigativos conduzidos pelo delegado de polícia que tem como objetivo a apuração de circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. Ok?
Então, o inquérito é isso, tem uma definição legal. Então, se ele está se referindo lá no 339 de inquérito, é desse inquérito aqui que ele quer dizer, que ele quis se referir, obviamente. Na lei não existem palavras inúteis, sabemos nós. A questão é que neste mesmo parágrafo há uma expressão que não pode ser esquecida e deve ser refletida por todos nós. Ela nos diz assim: ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei. A questão é a seguinte: se, por exemplo, o legislador criar um outro conjunto de atos investigativos e der a ele um nome que não seja inquérito policial, esta figura criada pelo legislador no futuro estaria abrangida como elemento normativo configurador do crime de denunciação caluniosa, é dizer, em termos práticos, se alguém falsamente dar causa à instauração desse procedimento investigatório contra uma outra pessoa que sabe inocente, mas que não é a abertura de um inquérito, é um outro procedimento previsto em lei, estaria abrangido aqui pelo alcance típico do 339? Entendemos que sim, porque este é o espírito, evidentemente, ao se ler a redação do artigo, é o espírito do legislador que tende a proteger desse bem jurídico aqui, que é a boa-fé, que é a prudência ou a licitude da condução e da persecução criminal, na medida em que não se pode admitir uma persecução criminal contra uma pessoa de forma absolutamente leviana, quando quem acusa sabe que essa pessoa é inocente. Então, se se criasse, apesar de vigorar no direito penal o princípio da legalidade, há a regra da interpretação extensiva, que nos permite ampliar o alcance da norma para que ela englobe outras situações não expressamente prevista ali, mas cuja interpretação nos leva a concluir que deveria sim proteger. Eu vou dar um exemplo, inclusive, com relação ao que já existe na nossa legislação. Veja bem, se alguém der causa à instauração de um TCO, quando sabe que o suposto autor já é inocente, estaria cometendo crime de denunciação caluniosa? Eu entendo que sim. Apesar de que TCO, termo circunstanciado de ocorrência, que é um procedimento previsto lá na Lei 9.099, não está previsto expressamente no caput do artigo 339. Lá fala de inquérito, não fala de TCO. Não fala de TCO. Mas estaria previsto, estaria alcançando esta expressão também uma pessoa que acusasse a outra, sabendo ser ela inocente, e aí viesse dar causa à instauração de um TCO? Estaria alcançando? Evidentemente que sim. Tá certo? Um outro ponto que eu queria colocar para vocês é com relação à alteração que incluiu o procedimento investigatório criminal. Pode ser que alguém pense que esta expressão, procedimento investigatório criminal, ele alcance, por exemplo, estaria aí alcançando o TCO, por exemplo, ou outros procedimentos criados em lei, além do inquérito policial. Não. Procedimento investigatório criminal, ele tem previsão no nosso ordenamento jurídico, não em lei propriamente dita, mas já numa resolução do CNMP, resolução número 181/2017, que regula este procedimento. E procedimento investigatório criminal aqui é o procedimento investigatório conduzido pelo Ministério Público. Antes eram raríssimas as ocasiões em que o Ministério Público conduzia uma investigação. Sempre se delegava ao delegado de polícia, à autoridade policial, para que conduzisse essas investigações e aí só então levasse ao conhecimento do Ministério Público. Mas hoje
não é o caso. São bastante frequentes os chamados PICs, procedimentos investigatórios criminais, que é o que tá se referindo agora aqui o artigo 339, que são essas investigações conduzidas no Ministério Público e pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça. Tá? Então, quem der causa também hoje à instauração de um PIC, e sabendo da pessoa ser inocente, estará cometendo o crime de denunciação caluniosa. Essa foi uma alteração importante também. Acreditamos que foi bem salutar. O outro ponto aqui que eu queria traçar é... E comentando também, há uma celeuma doutrinária, ainda que mínima hoje, que discute se o Ministério Público poderia investigar ou não. O entendimento de que ele pode investigar baseia-se no fato que se ele pode o mais, pode o menos. Se ele pode denunciar, ele pode investigar. E na prática, os tribunais não têm negado legalidade ou legitimidade aos procedimentos investigatórios criminais. Ninguém tem conseguido anular processos alegando aí uma ilegalidade ou uma lesão ao devido processo legal, porque o Ministério Público estaria ali investigando, tá? Então hoje, na prática, os tribunais estão permitindo sim, sem nenhum problema, tanto é que também é regulado pelo CNMP, já desde 2017. Um outro detalhe que eu queria colocar aqui para vocês é com relação ao acréscimo que foi a inclusão de dar causa à instauração do processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Quem é servidor público sabe o que é PAD, que são esses processos administrativos previstos em legislações específicas destinados a apurar as infrações disciplinares dos servidores. É importante também porque, por exemplo, no âmbito militar, os PADs têm uma repercussão muito grave, enorme mesmo, sobre os servidores, inclusive prisão administrativa. Então, o resultado de um PAD pode ferir gravemente a honra, a imagem, a liberdade de uma pessoa. Então, antes não existia esse procedimento administrativo disciplinar. Hoje já existe, também salutar para a proteção das acusações levianas, de pessoas que sabem que o outro é inocente, mas querem lhe prejudicar. Eu vejo como salutar essa inclusão. E um outro ponto também que queria comentar com vocês é sobre o dolo. Evidentemente que na redação passada o dolo só abrangeria a imputação de crime, mas hoje, com a nova redação, vai incluir a imputação de infração ético-disciplinar e de ato ímprobo. Porque existem imputações de alguns fatos que não são crimes, mas que são infrações éticas, disciplinares, que dão aso à abertura de PADs, por exemplo, e que a norma antes não estaria protegendo, mas hoje está sim. Então, o dolo vai abranger tanto o crime quanto as infrações ético-disciplinares e atos ímprobos. Em outras palavras, imputar alguém sabendo ele ser inocente de crime, de infração ético-disciplinar ou mesmo de ato ímprobo pode configurar o crime de denunciação caluniosa hoje, tá bom? E aí, por fim, queria comentar para vocês que não vai mais constar como tipificado a expressão investigação administrativa, que não é o mesmo que procedimento administrativo disciplinar. Pode alguém achar que isso foi um retrocesso, né? Poxa, se o dolo pode abranger o ato ímprobo, a infração ético-disciplinar, por que então retirar a investigação administrativa? Bem, na verdade, na prática, eu vejo o seguinte: os PADs hoje são abertos para se investigar. Então, na prática, repito, não estaria qualquer pessoa desprotegida de uma imputação falsa de alguém que o sabe inocente, que der aso à investigação administrativa. Isso porque a investigação administrativa é produzida dentro do próprio PAD.
dentro do procedimento administrativo e disciplinar, tá certo? Então, apenas mudou, trocou-se essa expressão, que não são as mesmas coisas. Um é gênero, o outro é espécie. Investigação administrativa, eu entendo como uma espécie da qual procedimento administrativo disciplinar é gênero, na medida em que a investigação é produzida dentro do PAD, tá? E a defesa também é produzida dentro do PAD, o resultado da sanção é dentro do PAD, tá? Então não haveria qualquer prejuízo a quem fosse investigado administrativamente. Se alguém for investigado administrativamente sem a abertura do PAD, essa investigação, evidentemente, é ilegal. Ela é ilegal. E aí quem a promoveu poderá responder por estes atos no âmbito civil, administrativo e criminal, a depender do caso, ok? São estas as nossas considerações. Um grande abraço a todos vocês. Talvez produziremos alguns vídeos até o final do ano, evidentemente, mas se não produzirmos, quero já deixar um feliz ano novo a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, que estão ligados aí no nosso trabalho. Desejo um 2021 de muitas realizações, de muitas festas, muita fé em Deus, tá? E que você possa mergulhar mais nos estudos e você possa mergulhar com responsabilidade também na tua profissão, na tua advocacia criminal. Um grande abraço, tudo de bom.